Vamos lá, turma. Eu sou professor aqui da Faculdade Inspirar, já faz desde 2018, então já faz 7 anos. E desde então é um prazer falar aqui para vocês sobre quiropraxia, um assunto assim e uma pós-graduação que mudou a minha carreira profissional. Beleza, uma breve apresentação. Meu nome, eu me formei ali em 2011 pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Logo em seguida já fiz um aprimoramento em ortopedia e traumatologia na mesma universidade, pela Faculdade de Medicina ali de Ribeirão Preto. E assim, ortope e traumato sempre foi o meu carro-chefe, tanto na questão dos estudos, quanto dos atendimentos e depois na clínica. Fiz especialidade pelo COFITO em quiro, ortope e traumato. Continuando a minha apresentação, especialista em quiropraxia, ortope e traumato. Minha primeira especialidade foi ortopedia e traumatologia, em seguida a quiro. E tem formação em várias técnicas de terapia manual, fazendo cursos aqui em âmbito nacional e também internacional. E meu primeiro curso de quiro foi em 2013, e pela Inspirar. E eu acho que era um curso que era de uma semana, ainda não existiam pós-graduações, existiam cursos isolados, assim. E depois, quando a pós-graduação foi instalada, eu acabei fazendo alguns cursos isolados ali, em cursos de extensão, né, sobre a quiro, para posteriormente fazer a prova ali de especialidade em quiro e começar a exercer a profissão. E para mim foi um marco, assim. Eu já fiz curso de Maitland, Mulligan, vários outros cursos de terapia manual, alguns cursos de osteopatia, mas realmente o que guia minha prática clínica são os cursos de terapia manipulativa ali e quiropraxia. E foi me dada a tarefa de definir o que é quiropraxia. Antes da definição clássica, é importante a gente entender a origem da palavra quiro. Ela vem do grego, que significa, o quiro é mão, e praxis significa prática ou ação, ou seja, fazer com as mãos, praticar com as mãos. E esse nome foi dado lá em 1895 pelo criador da técnica, Daniel David Palmer, Didi Palmer, mais conhecido, que esse cara, ele era um canadense, teve diversas profissões, foi um agricultor, foi vendedor. Posteriormente ele começou a trabalhar numa linha de cura, de tratamento de enfermidades diversas. E ele acabou aprendendo ali, tendo uma base com os antigos bone setters, os ajustadores de ossos ou os consertadores de ossos, dependendo da tradução. E ele acabava utilizando eventualmente algumas técnicas, mas ali em 1895, na cidade de Davenport, em Iowa, foi que ele fez documentado o primeiro ajuste. Um síndico do prédio, ele fez um ajuste torácico num paciente que teve uma surdez depois de um acidente. E esse paciente voltou a escutar depois desse ajuste que ele fez. E depois, quem deu continuidade aos ensinamentos e o desenvolvedor da quiropraxia foi o filho dele, o Bartlett Joshua Palmer, mais conhecido como B.J. Palmer também. E aqui a fotinha dos dois. E ele sim, quem foi o cara que difundiu a escola de quiropraxia. Aqui é uma foto em Iowa da escola de Palmer de quiropraxia, um curso de ensino superior nos Estados Unidos. E aí que vem uma ampla gama assim, de diversas escolas e técnicas que existem. Se a gente dá uma olhada, não sei se vocês conseguem ver minha setinha. Coisa, eu posso colocar também um apontador. Deixa eu voltar aqui. Vocês conseguem ver a seta que eu estou mostrando? Conseguimos sim, professor. Então aqui mostrando o Didi Palmer, seu filho B.J. Palmer, e olha quantos outros professores e técnicas que se formaram a partir desse cara. Isso a gente está falando ali em 1905, mais ou menos, 1907, que o B.J. Palmer acabou entrando na escola, e depois eles acabaram difundindo toda essa técnica da quiropraxia. E o que é a quiropraxia? Primeira coisa, é uma profissão da área da saúde. E isso é muito importante a gente ter uma ideia. Assim como a gente fala que a fisioterapia, eu vou fazer fisioterapia. Não, fisioterapia é uma profissão da área da saúde. Você vai fazer alguns métodos, algumas técnicas ali dentro da fisioterapia. E na quiropraxia também não é diferente.
Ela atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das alterações mecânicas no sistema musculoesquelético. Então começou com a teoria ali de que tinha algum desalinhamento vertebral, isso acabava provocando diversos sintomas no corpo, por exemplo, um desalinhamento da cabeça, provocando um desalinhamento da pelve, podendo provocar, por exemplo, uma bursite de quadril, ou então alterações no joelho, e que com técnicas específicas a gente teria um efeito sobre o sistema nervoso, porque esse desalinhamento poderia acabar atrapalhando a condução nervosa aqui no forame intervertebral dos nervos que são fixados. Aqui está mostrando o nervo, em vermelhinho a gente tem a artéria, a gente tem as veias aqui em azulzinho, essa parte em branca, e uma disfunção aqui, uma hipomobilidade, em laranja a gente tem diversos ligamentos aqui, um déficit de mobilidade, por exemplo, poderia causar uma alteração dessa condição nervosa. E com um tratamento específico, mais especificamente voltado para a coluna vertebral, depois esse conceito se expandiu um pouco, você acabava melhorando essa interferência do que o que ele chamou de subluxação vertebral. Como que ele acreditava no começo? Inicialmente, no começo, o Didi Palmer era um cara muito espiritualista, vamos dizer assim. Não estou dizendo da religião espírita, mas muito espiritualista. Então começou com uns conceitos assim, mais voltados para essas questões esotéricas, espirituais, holísticas. E posteriormente o filho dele, B.J. Palmer, através dos estudos, começou a desenvolver mais teorias relacionadas a disfunções mecânicas, vértebras que estavam posicionadas de uma maneira incorreta e você deveria reposicioná-las para corrigir essa alteração que acabava provocando no sistema nervoso. Depois de um tempo, essa teoria evoluiu, mas o que é importante deixar claro é que o termo subluxação vertebral não necessariamente refere a algo que esteja fora do lugar. Assim como outras técnicas de terapia manual utilizam, por exemplo, denominações como Maitland utiliza o termo hipomobilidade, Mackenzie utiliza o termo desarranjo, a osteopatia utiliza termos como lesão osteopática, disfunção somática, o Mulligan utiliza o termo falha posicional. O termo subluxação vertebral ou subluxação, quando a gente não está falando de uma vértebra, ele está se referindo a uma área que precise de uma técnica específica e que, através dessa técnica, você vai conseguir produzir efeitos mecânicos e neurofisiológicos naquela região, beneficiando o paciente como um todo. Então, o termo subluxação, eu particularmente acho até um termo forte. E a maneira de corrigir essas subluxações é o que ele chama de ajuste, o que outras técnicas chamam de manipulação, de mobilização, independente da maneira que você faça a sua técnica de terapia manual, o termo ajuste acaba sendo o mais adequado. E dentre esses ajustes, a gente tem diversas manobras que a gente pode fazer, manobras articulares, por exemplo, manobras de thrust. O que significa thrust? Thrust é impulso, que pode envolver alta velocidade, baixa amplitude, alta velocidade com recolhimento, impulsos de baixa velocidade também, impulsos específicos ou inespecíficos, impulsos gerais. Hoje em dia, muitos estudos mostram que ajustes ali também, impulsos inespecíficos, produzem também efeitos muito benéficos, tão benéficos quanto ajustes mais específicos. Técnicas assistidas por objetos mecânicos, como, por exemplo, aqui uma maca de drop, mostrando numa técnica da pelve. Uma maca de flexo de extração, mostrando algumas técnicas de terapia manual aqui, da quiropraxia. Os blocos de Desjarnais, as cunhas de Desjarnais posicionadas na pelve, que podem auxiliar também. Técnicas assistidas manualmente ou através de forças mecânicas, como, por exemplo, instrumentos ali ajustivos ou instrumentos específicos para quiropraxia, que em determinadas áreas acabam trabalhando nessa questão das subluxações, e também procedimentos de ajustes manuais, não articulares, também
podendo utilizar instrumentos ali para fazer os ajustes manuais, miofaciais também, e vários procedimentos, como, por exemplo, técnicas de retreinamento neural, ou seja, a Quiro também incorpora conceitos da neurodinâmica, de mobilização neural. A Quiro também tem abordagens conceituais, a terapia cognitivo-funcional tem crescido muito dentro da fisioterapia, e na quiropraxia também não é diferente, acabou também incorporando essas técnicas junto à sua prática clínica. E quem que pode fazer a quiropraxia? Em países que ainda não têm uma regulamentação adequada, é um curso técnico. Como, por exemplo, no Brasil, quem começou técnicas de quiropraxia, existe uma certa divergência. Foi um americano ou foi um canadense que veio para cá, que os dois vieram para cá, mais ou menos na mesma época, em regiões diferentes do Brasil, e eles começaram a exercer a profissão de quiropraxia. E depois começaram a ensinar alguns alunos através de um curso técnico, e o mais famoso deles foi o Matheus de Souza, que depois foi o cara que difundiu a quiropraxia no Brasil. Atualmente a gente tem duas principais formas e mais confiáveis para a gente entrar nesse mundo da quiropraxia, que é a pós-graduação ou então cursos de ensino superior. É importante que o profissional habilitado e capacitado para exercer a profissão de quiropraxista, ele tenha uma formação acadêmica de nível superior, seja por pós-graduação, seja em ensino superior, um curso de graduação também, mas a fisioterapia acaba abrindo mais um leque de possibilidades de trabalho para a gente. Aqui o símbolo da fisioterapia quiropráxica, e por que é importante manter a quiropraxia no meio e no mundo acadêmico? Por conta de estudo, por conta de pesquisa, para a gente ver o que realmente acontece quando a gente utiliza a nossa técnica de terapia manipulativa, nossa técnica instrumental, nossa técnica assistida pela maca, de drop, e específica, inespecífica, o que é importante, o que realmente funciona, o que faz efeito, para que paciente funciona, quando que funciona, em que período que isso vai funcionar, para quê? A gente otimizar os nossos resultados clínicos, aliado aos pilares da prática, da prática baseada em evidências. Melhor evidência externa disponível, a experiência do profissional e também a preferência do paciente. Porque, sinceramente, quando a gente fala de quiropraxia, a primeira coisa que acho que 90% das pessoas que vêm falar comigo, ou dos alunos, quando eu pergunto, fala, é estralar. E não é só isso, é muito mais. Existe um conceito, arte, ciência, filosofia, que é o tripé da Quiro, que acaba abordando muita questão e muita ciência envolvida nisso. Como, por exemplo, alguns estudos, esse aqui de 2015, do Greg Kautschuk, um canadense, essa é a imagem mais clara. Quem tiver o microfone ali, aumenta o som, que agora a gente vai ver o que acontece dentro de uma articulação, por exemplo. Ó. Não sei se vocês conseguiram ver, vou colocar de novo. Isso aqui é uma ressonância magnética em tempo real, em que ele fez uma manipulação dinâmica da região metacarpofalangiana para ver de onde que vinha esse barulho. Então, o que ele viu? Formação e quebra de bolha de ar. Mas muitas dessas teorias e a necessidade da ciência associada, mostrando aqui numa vértebra, por exemplo, olha só, o que talvez poderia acontecer? Um aumento de um espaço intraarticular, mecanicamente falando, isso mostrado também por estudos em 2003, 2013, em que, olha, numa vértebra aqui na região facetária, a gente tem um aumento do espaço intraarticular, isso provocando benefícios e efeitos mecânicos e, posteriormente, neurofisiológicos. É esse o próximo assunto que o nosso colega Márcio vai falar daqui para vocês. Professor Márcio ainda não conseguiu entrar na nossa chamada, mas não tem problema. Eu entro e converso com vocês sobre neurofisiologia.
tá? Mas vamos lá, só complementando algumas coisas da aula do professor Pedro. Complementando, eu digo comentários da Camila, tá? Gente, que nem o professor falou, existia uma linha muito tradicional, muito convencional da quiropraxia, que vem sendo, vamos dizer assim, estudada e vem sendo quebrada, tá? Aqui no Brasil a gente tem muito dessa tendência mais tradicional, e conforme a gente vai indo para fora e começa a estudar com outros cursos, a gente vai quebrando várias ideias, várias mentalidades da quiro tradicional, e isso vai abrindo a cabeça da gente, tá? Isso não é querer polemizar, cada um escolhe a linha que funciona. Acredito que em todas as áreas de conhecimento a gente tem a opção de escolha do que funciona melhor, tá? Mas até como minha experiência profissional, fazendo outros cursos fora do Brasil principalmente, a gente começa a ver que existem várias linhas muito mais modernas de quiropraxia, que utilizam outros parâmetros de avaliação, que utilizam outros parâmetros de definição de um ajuste ou não, né? Se a gente vai fazer um ajuste específico ou um ajuste global, que nem disse o professor Pedro, ou se a gente vai fazer os dois, se a gente vai ajustar a vértebra somente de um lado, se a gente vai ajustar a vértebra dos dois lados. Então, esses são conceitos que vêm mudando bastante e modernizando bastante. Então, isso é uma das coisas que eu pretendo trazer para vocês como abordagem no curso, que era bem tradicional, né, uma avaliação bem tradicional e um atendimento bem tradicional. Não que isso não vá acontecer mais, mas sim, a gente vai aprender a linha tradicional, mas vocês vão entender que isso não é o único caminho para vocês atenderem na prática clínica de vocês, tá? Que mais que eu anotei aqui? Outra coisa que o professor também comentou, que a quiro é muito mais do que estralar ossos, né? Do que estalos. Uma das provas disso, pessoal, é a quiropraxia visceral, que era uma grande área da osteopatia, principalmente. A gente ficava muito refém da osteopatia quando a questão era visceral, e hoje em dia já estamos tendo acesso a esse tipo de conhecimento dentro da quiropraxia. Tanto que uma das matérias da nossa pós-graduação reformulada entrou a quiropraxia visceral, tá? Na última prova do COFITO, para a especialidade, já caiu a matéria visceral, e pegou muita gente de calça curta. Então, a gente adaptou nosso curso para a gente poder colocar essa matéria de visceral, que é um diferencial gigantesco para a quiro, né? Um crescimento da área muito grande, que envolve toda a manipulação visceral, que a princípio era voltada somente para a osteopatia, tá? Vamos lá, uma coisa que o professor comentou também, que dentro da formação dele, isso foi uma coisa que, a quiro foi uma coisa que abriu muito a cabeça dele, e eu posso atestar com a minha vida foi a mesma coisa, tá? Eu sou graduada pela PUC aqui de Curitiba, né? E fiz a pós-graduação em acupuntura e depois eu fui para quiropraxia. Caí meio de paraquedas entre cursos, entrei num curso que nem o professor disse, que era um curso de uma semana, quiroclínica, que antigamente era só essa a disponibilidade, né, de cursos. Hoje em dia, na Faculdade Inspirar, a gente tem quiroclínica também, é um curso introdutório de uma semana, que a gente vai ter a base da quiropraxia e vai ter os ajustes globais, os ajustes mais simples, básicos, que a gente pode aplicar já nos pacientes após o curso, e que com esses ajustes básicos eu já vi muita diferença na minha prática clínica, porque eu já era acupunturista, eu atendia os meus pacientes, e eu via várias queixas retornando no consultório, de semana a semana, o paciente melhorava, passava bem, dali a 2, 3 dias, retornava aquela queixa. E assim que eu comecei a aplicar as manobras da quiro, do protocolo global, né, da parte mais simples da quiro, do meu curso de quiroclínica, eu comecei a perceber
que essas queixas demoravam mais para aparecer novamente, né? O espaçamento da queixa, o paciente ficava muito mais tempo sem incômodo. Então, eu atesto que a quiro mudou a minha cabeça também. Aí fui para a pós-graduação de quiropraxia e recomendo, sinceramente, o pessoal que deseja ir para a parte ortopédica, que a quiro seja a primeira pós-graduação pós-faculdade. Já sai, já entra na quiro. A quiro vai abrir a cabeça de vocês, vai ensinar vocês uma nova maneira de pensar, né? Vai, com certeza, fazer muito mais sentido as questões vistas na graduação. E vai ensinar uma forma mais lógica e racional de a gente lidar com certas questões, né, com certas queixas dos pacientes, que às vezes a gente sai totalmente perdido de uma graduação, né. Isso também vem linkando com, mudou muito a minha vida, a minha prática profissional. A quiro era para complementar minha acupuntura. Hoje em dia, minha acupuntura complementa a minha quiro. Se eu tiver que escolher em qual técnica eu tenho que focar, eu vou para a quiropraxia, tá? Outra coisa que o professor falou que eu achei de extrema importância é a questão da fisioterapia. Como que são, quem pode ser quiro hoje em dia aqui no Brasil? A gente tem duas questões, né? A fisioterapia graduado e a fisioterapia pós-graduação, tá? A única que tem reconhecimento de profissão é a fisioterapia pós-graduado. A graduação de quiropraxia é uma coisa mais nova, que vem de uma linha de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, onde foi criado e onde a quiro é muito forte, eles são graduados, é uma graduação. Em países onde não existia essa cultura da quiropraxia, ela veio reformulada como uma pós-graduação dentro da fisioterapia. E não ocorre somente aqui no Brasil, em outros países também. Tá? Hoje em dia já tem faculdades trazendo essa graduação, mas eles não têm regulamentação como profissão. Eles saem como técnico de quiropraxia. Tá? E como o professor falou, por que é vantagem eu fazer a fisioterapia e depois fazer a pós-graduação e não ir direto para uma graduação de quiropraxia? Porque a fisioterapia, uma profissão da área da saúde, nos abre um leque gigantesco. Associar a fisioterapia com a quiropraxia é o melhor dos dois mundos. A gente vai ter a capacidade de raciocínio, de avaliação, de discernimento de um fisioterapeuta, com recursos do fisioterapeuta, recursos de tratamento, eletrotermofoto, hidro, vários recursos que a gente pode associar à nossa quiropraxia. A quiropraxia só vem a somar. Então, a gente consegue fazer um tratamento de um paciente com uma queixa de dor aguda, que nem o professor falou, com uma subluxação, né? Com uma alteração de mobilidade vertebral, com o ajuste da quiropraxia, e aí a gente consegue somar a isso a nossa experiência de fisioterapeuta, tá? Aí que a gente se diferencia, e aí que é o nosso o pulo do gato, aí que a gente consegue ter um atendimento especial, um atendimento mais completo, um atendimento que vale a pena, que o paciente prefere, tá? Que mais? Eu acho que era isso, né? A questão da fisioterapia nos dar muito mais acesso a outras áreas. Com a formação base de fisioterapia, você pode expandir para diversas áreas. Você pode acupuntura, você pode ir para quiro, você pode escolher a especialidade aí dentro do Brasil, graças a Deus. Isso é uma coisa muito válida. Para quem já teve experiências fora, isso não acontece. Então, eu sempre bato na tecla com os alunos que a fisioterapia brasileira é uma das melhores que tem, porque a gente tem muito acesso a conhecimento, a gente tem muito acesso a técnicas para adicionar ao nosso tratamento, tá? O último curso que eu fiz fora foi com um quiro graduado e
eu cheguei e contestei algumas coisas com ele, falei, olha, você usa isso para ganhar mobilidade, você usa isso para tratar isso, você usa essa manobra com o intuito de quê? Ele falou, olha, eu não ganho mobilidade, eu sou quiro, eu trato dor e depois eu encaminho para o fisioterapeuta. Então, quiro é quiro, físio é físio, acupuntura é acupuntura, cada um no seu quadrado. E aqui dentro da nossa legislação brasileira, a gente consegue ter acesso a todas essas formações devido à nossa graduação de fisioterapeuta. Então, aproveitem isso, porque isso, gente, não é fácil. Não são todos os países que têm essa liberdade, que a gente tem esse acesso muito fácil ao conhecimento. Então, aproveitem, estudem, entrem na pós-graduação, façam suas formações, porque realmente quiropraxia é um curso que vale a pena, tá? Vamos lá, professor Pedro levantou a mão. Isso significa que você quer falar, prof? Pode falar. Oi, Camila. Valeu, obrigadão pela complementação que você deu, muito importante. E complementando ao que você disse, você falou da questão da físio brasileira ser melhor. Essa semana mesmo, semana passada, quarta-feira passada, atendi um paciente que mora na Alemanha, e ele foi meu paciente aqui em abril do ano passado. Ele teve uma lesão de posterior de coxa, tratando tanto com o médico quanto com o fisioterapeuta de lá. Eles só liberaram para físio depois de 5 semanas. É muito tempo para uma lesão muscular ali, de grau 1, de grau leve, e ele evoluiu pessimamente, cheio de catastrofização, medo de movimento, de dor, de edema. E mesmo na primeira sessão com o físio, ele não fez nada. E a questão da físio e da pós-graduação dá também para a gente essa capacidade de associar com exercícios específicos, qual que é o melhor específico, qual que é o melhor exercício para qual momento, para qual paciente, para quando que a gente vai utilizar. E complementar também as nossas abordagens assim dentro da físio. Então, esse leque é muito grande na físio. E a quiropraxia também acaba norteando e garantindo muitos bons resultados. Essa semana atendi uma outra paciente na terça que ela veio só para exercício. Ela tinha feito 2 sessões anteriores. Ela falou assim, olha, depois daquelas 2 sessões a dor parou. Então ela vai fazer algumas sessões de exercício e daqui a pouco também vai para alta. E eu acho que no caso clínico tem alguns casos bem legais, assim, interessantes, para a gente ver e discutir depois. Maravilha, prof. Eu super entendo quando você comenta isso. Eu tenho alguns pacientes que vêm de fora, né? Geralmente brasileiros que moram fora, e quando retornam, vêm e justamente procuram o nosso atendimento, porque lá fora, às vezes, é muito demorado, muito difícil o acesso. Aí, geralmente, quando ele chega na mão do fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz somente técnicas manuais. Daí, para ele conseguir acesso a uma acupuntura, é uma coisa mais complicada, né? São todas segmentadas, e quando ele vem num atendimento nosso aqui, é uma coisa associada, né? O movimento, a acupuntura, aquilo, tudo num atendimento só, e a gente consegue fazer muito completa a nossa sessão, né? E geralmente os feedbacks que eles me passam é justamente isso, sempre muito bom, sempre muito completo. É um profissional que consegue entender de várias áreas, consegue dar orientações tanto na questão de exercício, quanto de posicionamento, quanto de mentalidade. Teve um paciente que veio que eu achei sensacional com essa questão de postura, que ele me falou assim, quanto mais eu tento cuidar da minha postura quando eu estou trabalhando, mais eu sinto dor. E foi um paciente que só de orientá-lo, que ele não precisava ficar hipervigilante com a postura dele, que tinha que estar correta, perfeita, 90 graus, 90 graus, 90 graus o dia inteiro, ele falou que só de passar essa informação para ele, a dor dele já melhorou, porque ele ficava numa hipervigilância o tempo inteiro e parecia que doía mais, né? Então, assim, acho sensacional. A físio aqui a gente tem que valorizar mesmo. Sim, vendo e escutando.
Beleza, vamos começar então. Como eu dou aula na maioria das unidades sobre a avaliação em técnica diversificada das extremidades, eu trouxe um caso clínico de dor lateral do cotovelo, de um paciente que eu atendi agora recentemente, sendo a avaliação realizada no dia 18 de março. Paciente de 38 anos, de 38 mesmo, vai fazer 39 em junho. Dor lateral do cotovelo direito, há um mês de início insidioso, a dor tem atrapalhado atividades cotidianas e esportivas. Ele era praticante de musculação e trabalhava na Universidade aqui Federal de Santa Catarina. E ele começou a aparecer, esses sintomas começaram a aparecer e incomodar muito ali nas atividades diárias. Aí eu fiz uma avaliação funcional com ele, em que eu peguei a escala numérica da dor desse paciente. Na hora da avaliação ele estava com uma dor nota 4, classificada como moderada. Na última semana ele tinha tido uma dor nota 8 e ele tinha períodos que ele ficava sem dor. Então essa dor variava entre ausente e intensa, dor 8, classificada como intensa. E apliquei também alguns questionários com ele, questionários específicos para cotovelo de tenista. Esse aqui é o mais utilizado ali, de VIN, e para esses pacientes com dor lateral do cotovelo. Em relação à dor, ele tinha 17 de 50. A função não era tão ruim assim. O que mais prejudicava ele era em relação à dor. Então, deu um total ali de 26%, fazendo a contagem de 0 a 100, sendo que 100 é o pior resultado, seria o pior resultado possível. E uma escala de dor específica para as tendinoses, para as tendinopatias de cotovelo, a escala NIRSH, ela classifica também entre 0 e 7, sendo 0 a melhor classificação e 7 a pior classificação, que são sinais de degeneração avançada, e esse paciente estava na fase 4, que significa uma dor leve a moderada, antes, durante e depois de atividade, chegando a alterar, precisar modificar a atividade, e afetando as atividades diárias e indicando lesão tendínea. Ele tinha feito um ultrassom, mas ele não levou no dia da avaliação, e ele falou que tinha tido uma tendinopatia, uma tendinite clássica ali dos extensores de cotovelo. Eu sempre tenho esse item aqui em cima de história pregressa ou atual de disfunção cervical, porque muitas vezes pode estar associado, a gente pode correlacionar para ver se uma parte da nossa abordagem vai ser mais realizada também para a coluna, principalmente na cervical média e cervical baixa. E ele não tinha essa história. A amplitude de movimento dele era normal. Testado com o dinamômetro de preensão e o dinamômetro Lafayette. Ele tinha um déficit mínimo ali, tanto na preensão quanto na extensão de punho, 12% e 13%, respectivamente. É considerado um déficit mínimo. Tem gente que considera até 15% como força normal, mas uma alteração discreta. Sem dor, a palpação nos ossos do carpo, na região do punho, porque dentro de uma das teorias da Quiro, alterações ali dos ossos do carpo pela inserção do extensor radial curto do carpo, ali no terceiro metacarpo, isso pode afetar ali alguma disfunção, alguma imobilidade, uma disfunção regional pode influenciar. Ele tinha presença de dor na abdução de ombro quando ele fazia a elevação lateral. Isso significa o quê? Que talvez tenha um forte comprometimento cervical. Aí a gente faz alguns testes específicos ali na região cervical para ver se tem alteração. Não tinha dor, mas tinha hipomobilidade na cervical média-baixa e ali na região da torácica alta. Testes neurodinâmicos, principalmente relacionados ao nervo radial, estavam negativos, então manobras neurais, neurodinâmicas, talvez não fossem indicadas para esse paciente. E outra questão que eu gosto muito de pegar é o seguinte: se esse paciente tem dor na palpação do epicôndilo, no caso sim, e ele deu uma nota de 0 a 10, 6, e durante a força de preensão ele tinha uma dor nota 4. O que isso indica para mim? Alguns estudos, o Mulligan, dentro das técnicas de terapia manual, é o que mais estuda sobre essas questões de tendinopatia. Eu trago isso para dentro da minha prática clínica, utilizando a quiropraxia. Ele diz que os pesquisadores, né, Bill Vicenzino, que é o mais famoso deles, ele fala que quando a dor é maior a palpação do que na força de preensão,
Ou seja, isso indica para a gente uma questão do esclerótomo, ou seja, a sensibilidade do osso. E a sensibilidade do osso vem lá da região cervical. Então, talvez uma parte da nossa abordagem deva ser na região cervical, se ele apresentou essa característica, ou seja, maior dor à palpação, quando eu faço a palpação no epicôndilo, no caso dele era entre o epicôndilo e a cabeça do rádio, e durante a apreensão. Vi com ele também a questão da estabilidade da escápula. Os sintomas dele eram à direita, mas percebam nessa volta da flexão aqui. Olha como desaba o lado esquerdo e o lado direito, mostrando e evidenciando uma discinese escapular. Mais uma elevação ali para a gente ver. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, mas principalmente o lado esquerdo, que era o lado assintomático. Mas o lado direito também. Ele fez 4 sessões, dia 26 de março, 1, 8 e 23 de abril, em que eu fiz o laser com ele, fiz ultrassom, exercícios específicos para correção dessa discinese da escápula, ou para tentar auxiliar ele nessa questão, e específicos ali para o antebraço, para os extensores de punho, como manda o figurino da fisioterapia convencional. E de terapia manual, o que eu utilizei? Técnica de alta velocidade, baixa amplitude, o thrust, o impulso ali na região da cervical média, na junção cérvico-torácica, primeira costela também utilizei. Uma manipulação radioulnar, como vocês podem ver, eu aplicando, não era no paciente, mas era em um aluno, acho que foi na Inspirar de Balneário Camboriú, se vocês quiserem ligar o som ali também. Uma manipulação no rádio em relação à ulna, mobilizações com movimento do cotovelo e liberação miofascial. Porque essas técnicas de quiro acabam dando um bom efeito e elas são muito rápidas, então sobra muito tempo para a gente fazer muita coisa durante a sessão. Se eu tivesse que escolher algumas técnicas específicas, manipulação radioulnar, manipulação ali na região da cervical e primeira costela seriam os principais. Aí entra também uma questão de experiência clínica minha. O que eu percebo com esses pacientes? Que tem uma dor local e uma disfunção, se fosse no caso deles só puramente local. Principalmente ver como é que está a articulação radioulnar e também a articulação húmero-ulnar, que eu vou passar aqui para vocês. Uma outra manipulação. Ó, eu vou rodar meu tronco. Esse aqui, na ulna, em relação ao rádio, uma lateralização ali de medial para lateral, um glide de medial para lateral, que a gente acaba aprendendo no nosso módulo de extremidades. Uma técnica específica que pode acometer também. No caso desse paciente, era só a cabeça do rádio. E voltando ao que eu estava falando, o que na minha experiência diz? Esse paciente era um caso mais agudo, mas em pacientes mais crônicos, que estão com dor há 6 meses, que estão com dor há 1 ano, geralmente uma dessas duas técnicas vai funcionar muito bem, principalmente para aquele paciente que está travado, ou seja, ele está com uma dor há 3, há 6 meses, há 1 ano, e ele não melhora. Ele já tentou infiltração, já tentou exercício, já tentou físico convencional. 2, 3 sessões desses ajustes funcionam muito bem. E depois de um tempo, depois dessas sessões, o que eu começo a perceber, e com esse paciente não foi diferente, é que essa manipulação parece que ela não entra mais, parece que ela não encaixa mais, ou seja, não precisa mais fazer ela e esse paciente começa a ter melhora. E eu tiro isso da minha experiência clínica e eu utilizo essas manipulações baseado na prática, baseado em evidências. Por exemplo, nessa revisão, nesse guideline clínico aqui, guideline da JOSP de 2022 do Lucado, falando do prejuízo funcional das dores laterais do cotovelo e uma evidência nível B. Clínicos profissionais devem usar manipulação ou técnicas de mobilização locais no cotovelo. Eu não tirei isso da minha cabeça. E também para melhorar a força muscular desses indivíduos, para que eles consigam fazer esse movimento sem dor. E também os clínicos podem utilizar, porque no caso do paciente que eu atendi, que eu estou trazendo para o caso clínico, era indicado para utilizar técnicas diretamente na região cervical e também na região torácica, ou então no punho. No caso desse paciente, mas na região cervical.
e na região cérvico-torácica. E aqui, como resultados funcionais, essa reavaliação foi feita no dia 14 de maio, ele voltou ali, mas por essa reavaliação e para orientações gerais, já estava normal, a força já tinha melhorado, não estava mais com dor na abdução de ombro, tinha retornado para a academia. Intensidade da dor na palpação do epicôndilo 1, intensidade na dor durante a apreensão 1, escala Nirschl, aquela que tinha dado 4, agora deu 1, que significa uma rigidez ou dor leve após o exercício, a dor desaparece em 24 horas. O questionário específico, que antes era 26%, foi para 4%, e a dor máxima que ele tinha, que antes era 8%, ficou para 2%. Então, assim, nesse caso, esse paciente é alta, com orientação para ele manter alguns exercícios ali na academia de musculação, que era o que ele pratica ainda de atividade física. E vocês podem pensar, mas ele ainda estava com um resquício de dor ali, tinha uma dorzinha 1 ou tinha uma dorzinha 2. Mas nesse caso, para a gente também não ficar prendendo muito esse paciente num tratamento que vai manter essa dor ainda por um tempo, que é uma característica da tendinopatia, às vezes, dor à palpação, por exemplo, por um tempo prolongado, mas sem prejuízo em nenhuma função. Esse questionário específico aqui que ele tinha era mais relacionado à dor. É importante a gente liberar esse paciente o mais rápido possível para que ele volte a praticar suas atividades diárias assim, com menos medo do movimento, sem catastrofização, e que ele saiba gerenciar, até porque não tinha mais muito o que eu fazer por ele na sessão, e esse paciente ficou muito satisfeito assim com o desfecho do tratamento em poucas sessões. Se a gente pegar 5 sessões ali para uma epicondilite, é relativamente rápido até. E o bom é que esse paciente também procurou o serviço logo no começo do tratamento. Aqui mostrando em relação à discinesia escapular. Percebam que ainda existe essa discinesia do lado esquerdo. Mas o lado direito deu uma boa melhorada, uma melhorada legal. E isso é a parte dele, a tarefinha de casa dele, é a educação do paciente.